Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para iniciarmos hoje a nossa leitura da carta aos Hebreus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então começa assim, capítulo 1, versículo 1. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Pegando esse versículo 1, a gente entende o quê? Primeiro, gente, tem uma buzina aí fora, né? Vocês já perceberam. Mas nós vamos firme aqui. Essa carta aos Hebreus, na verdade, ela foi entendida e ainda é entendida por muita gente como se fosse uma carta paulina, como se fosse uma carta de São Paulo. Nós acabamos de estudar, né, as cartas de São Paulo e a gente viu que Paulo traz assim, saudações maravilhosas, né? Então ele sempre diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme a presciência de Deus, e o irmão Tito, o irmão Timóteo, né? Ele vai fazendo a saudação assim e ele diz, a igreja presente em tal lugar, né? Então assim são as cartas paulinas, elas começam com uma saudação. Os estudiosos vão dizer então que Hebreus não foi escrito por São Paulo, até mesmo na forma como essa carta foi escrita, percebe-se ali que não é algo que foi feito pelo apóstolo Paulo, embora as ideias presentes na carta aos Hebreus, né, aquilo que está contido aqui de doutrina, se parece muito com aquilo que Paulo dizia, com aquilo que Paulo ensinava. Pode ser que seja um discípulo de Paulo que tenha escrito. Já se cogitou a hipótese, por exemplo, de que o próprio Lucas, né, tenha escrito, de pessoas que escutaram Paulo, né, que ouviram Paulo e conheciam aquilo que Paulo pensava, que conheciam aquilo que Paulo falava, pode ter escrito? Sim, mas não se sabe a autoria, quem é o autor dessa carta. E como nós vimos, não tem uma saudação. Então, a pessoa não disse aqui quem é. Outra coisa, os estudiosos dizem que também a carta aos Hebreus não é uma carta, que na verdade ela é uma homilia. Então, essa carta, na verdade, é uma homilia, né? E então, entendendo um pouco disso, né, para a gente compreender como foi escrito, aos Hebreus, né? Então a gente sabe aqui o destinatário. O destinatário são os Hebreus. E no versículo 1 do capítulo 1 a gente já percebe isso, né? Porque vai dizer, muitas vezes e de diversos modos, outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Que povo que é esse? Que Deus falou aos antigos, aos nossos pais, como está escrito aqui, pelos profetas, senão ao povo hebreu. O povo hebreu é o povo judeu, né? Ou os israelitas. Então, se a gente fala israelitas, se a gente fala o povo hebreu, se a gente fala o povo judeu, a gente está falando do mesmo povo, né? Nós estamos falando do mesmo povo. E foi a este povo que Deus outrora falou através dos profetas. Então, essa carta é direcionada ao povo hebreu. Essa homilia, né? Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, então vamos entender também uma outra coisa aqui, né? Ela é direcionada aos hebreus, obviamente aqui quem vai ter acesso a essa homilia, quem vai ter acesso a esse escrito aqui, são os hebreus recém-convertidos, né? Então aqui, para que os hebreus, dentro da mentalidade deles, dentro da religião deles, eles vão aderindo a Jesus Cristo, muitos deles se converteram, né? E dentro dessa adesão, eles precisavam entender melhor quem era Jesus, sobretudo tendo em vista
a lei, os profetas, a história deles, né? Então, é tendo em vista isso que vai se discorrendo, então, o que está sendo dito aqui. Ultimamente, versículo 2, nos falou por seu Filho. Então, Deus que falou outrora aos nossos pais, pelos profetas, ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Olha isso, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quanto excede o nome deles, o nome que herdou. Então, de quem está falando aqui? Está falando de Jesus, né? Então, está falando aqui do Filho de Deus. Está falando quem é ele, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com sua palavra, está sentado à direita da majestade de Deus, né? Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Então está falando aqui de Jesus. E no versículo 4 vai dizer, tão superior aos anjos, quanto excede o deles, o nome que herdou, né? Jesus é Deus salva. Então, dentro da tradição judaica, eles entendiam que no Antigo Testamento, né, os anjos, através dos anjos, Deus tinha revelado, né, feito as revelações aos homens. Mas agora não. Agora Deus fala através de Jesus Cristo, extremamente superior aos anjos, né? Porque Ele é o Deus que nos salva, né, verdadeiramente. E aí Paulo vai discorrer sobre essa realidade dos anjos, né, do Antigo Testamento, porque através dos anjos Deus falou com Moisés, e dentro dessa realidade ele vai fazer aqui, o autor da carta aos Hebreus, vai fazer aqui esse paralelo, né, esse paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Aqui está fazendo esse paralelo dos anjos, Deus que se manifestava e falava através dos anjos, e agora fala e se manifesta através do Filho de Deus, né, de Jesus Cristo. Vamos lá para o capítulo 2, então. Versículo 9 vai dizer assim, mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos por sua paixão. Por que vai falar que ele foi colocado por pouco tempo abaixo dos anjos? Porque ele se rebaixou, ele se aniquilou, assumindo a forma de um homem. Então, a partir do momento que Jesus se faz carne, que ele se faz homem, que ele entra na história humana, ele, como homem, se rebaixa até mesmo abaixo dos anjos, embora ele sempre lhes tenha sido superior, né? Ele vai dizer, nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição, pelo sofrimento, o autor da salvação deles, para que santificador e santificados formem um só todo. Quem é o santificador aqui? É Jesus. E quem são os santificados? Somos nós, não é? Para que formem um só todo. Por isso Jesus não hesita em chamá-los de irmãos. Meu Deus, Deus quis ser nosso irmão, né? Deus quis ser nosso irmão. Até na cabeça assim do coletivo, do povo no geral, nós que somos igrejas, muitas vezes Jesus é entendido como nosso pai, né? Até quando as pessoas muitas vezes vão ali rezar, vão se colocar diante de Jesus, dizem então, ó Pai, ó meu Pai, né? Mas é necessário que nós entendamos que Jesus, ele é o Filho, e ele entra na história e se faz nosso irmão. Às vezes a gente chama de pai, até de uma forma geral as pessoas chamam, né?
até por não entenderem isso, né? Mas como que pode ser meu irmão, né? Mas é isso mesmo, né? Isso é doutrina católica, é isso que a igreja ensina, é isso que a palavra de Deus mostra também. Que Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne, habitou no meio de nós, assumiu a nossa condição e se tornou nosso irmão. E nele nós nos tornamos filhos do Pai do céu. Aí sim, o Pai do céu, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Às vezes essa realidade da Santíssima Trindade não entra muito bem na cabeça das pessoas, né? Que existe o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, né? Três pessoas em um só Deus, né? Mas vamos continuar então. Onde que eu parei? Por isso Jesus não hesita chamá-los de irmãos, estava falando dos irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei seus louvores, Salmo 21, 23. E outra vez, quanto a mim, ponho nele a minha confiança. E eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do mesmo sangue. Também ele, Jesus, participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Percebe o plano de Deus aqui? Jesus então participa da nossa natureza, se faz nosso irmão a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Jesus morre para destruir aquele que tinha o império da morte. E vai dizer aqui, isto é, o demônio. Então ele vem para destruir a obra do demônio e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão, né? Porque a própria palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos fadados à morte e Jesus veio nos salvar da morte e nos levar à vida eterna. Veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão. Estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Não, versículo 17, gente, voltei aqui o versículo anterior. Versículo 16, vamos lá de novo. Veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão. E por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Então, aqui essa carta vai dizer um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Ele veio para fazer essa expiação dos nossos pecados. De fato, por ele mesmo, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condições de vir em auxílio dos que são atribulados. Olha esse versículo 18, vou ler de novo. Você tem tribulações? Você tem dificuldade? Nós temos passado por tribulações? Nós somos atribulados de todos os lados, muitas vezes? Então o versículo 18 vem dizer: de fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, e quantas tribulações o Senhor não suportou, hein? Jesus suportou imensas tribulações. E de fato, por ele ter suportado tribulações, ele está agora em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Por quê, Charlene? Porque ele sofreu o que nós sofremos. Ele sentiu na carne o que nós sentimos, né? Antes, não era possível Deus sentir e sofrer o que nós sofríamos na carne, por ele ser Deus, né? Mas se Deus se faz carne, ele sente na carne, né? Isso é compaixão. Não existe um exemplo mais maravilhoso de compaixão do que esse. Compadecer-se. Cristo compadeceu-se de nós. Ele padeceu conosco, ele sofreu conosco. Na carne, ele sofreu conosco. E por isso, ele está em condição de vir em nosso auxílio, em auxílio daqueles que são atribulados. Você é atribulado? Você tem passado por
aflições, por tribulações, por lutas, por dores, por dificuldades, por lágrimas, por medo. Jesus passou por tudo isso e Ele sabe que você está sofrendo. Por mais que você esteja chorando, que você esteja sofrendo, que esteja doendo, Jesus não é alheio à sua dor, pelo contrário, Ele se compadece de você, Ele desce até você, Ele te abraça, Ele te acolhe e Ele sofre com você. Você não está sofrendo sozinho, você não está sofrendo sozinha. Por mais que ninguém saiba o motivo da sua dor, por mais que nesse mundo ninguém conheça aquilo que você está passando, Jesus conhece. Então nós podemos dizer que no Filho, obviamente, Deus conhece, a Santíssima Trindade que vive com você a sua dor. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você. Acredite, não se desespere. Não se desespere no meio das aflições, você não vai naufragar. Deus te segura, por mais difícil que seja. Aguenta firme em Deus e com Deus. Que nós possamos buscar o Senhor. Que nós possamos buscar o Senhor pela oração, que nós possamos buscar o Senhor pela vida de santidade, que nós possamos buscar o Senhor de todos os meios que nos são possíveis, através dos sacramentos, porque o Senhor se deixa encontrar por nós e Ele nos ama. Rezemos juntos então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.